Olá, eu vim falar para vocês hoje de um livro da Hannah Arendt, que é Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Dentro da obra da Hannah Arendt, essa talvez não seja a obra, o livro menos, digamos, filosófico, porque ele é fruto de um trabalho dela como jornalista do The New Yorker, quando ela foi cobrir o julgamento do Adolf Eichmann em Jerusalém em 1961. Esse livro é o resultado dos artigos que ela escreveu e que ela enviou então para serem publicados no The New Yorker. Por que eu estou escolhendo esse livro para falar para vocês hoje, não as obras consideradas mais filosóficas, com mais peso, e não jornalísticas, como As Origens do Totalitarismo e A Condição Humana? Porque eu acho que esse livro ele é útil para nós estarmos pensando a realidade do Brasil hoje. Hoje nós vivemos um fenômeno muito novo, que é a politização do judiciário, a espetacularização do judiciário. Esse é um fenômeno que está ocorrendo e nós percebemos então que há uma relação promíscua, eu diria, entre o judiciário e a mídia, entre o judiciário e os setores empresariais, né? Jantares são oferecidos, né? Entrevistas são feitas na televisão, quando a rigor o judiciário ele é uma instância de poder que deve se manter separada desse universo que é o universo político. Isso é o que normalmente se espera de um judiciário não politizado. A Hannah Arendt, ela, quando foi cobrir o julgamento do Eichmann, ela observou, e é um relato, talvez, o primeiro relato desse tipo que a gente tem, que havia uma espetacularização desse julgamento. Ele foi feito de uma forma muito teatralizada, e ela relata no seu livro, em que o advogado de defesa aparentemente não estava tendo a mesma estratégia de defesa que o acusado, e que a própria defesa deixava de trazer elementos que a Hannah Arendt achava interessante e importante trazer, como vocês vão poder ler a relação do Eichmann com o sionismo, o quanto Eichmann ajudou a imigração de judeus para Jerusalém. Isso tudo é omitido do relato do advogado de defesa. E a promotoria, por outro lado, tem um papel espetacular, um papel em que são chamadas testemunhas de defesa, e a promotoria pergunta por que vocês não fizeram nada, o que a Hannah Arendt acha uma pergunta boba, né? Porque a situação que se vivia era uma situação de um regime totalitário, de uma ditadura, com o emprego da violência e da força, e você não podia esperar que a resistência se desse de uma maneira fácil, né? Mas o que é importante nessa história é que ela percebe que o Estado de Israel e a figura do primeiro-ministro Ben-Gurion, eles tinham ali um espaço midiático importante para fazer a propaganda do Estado de Israel. O Estado de Israel tinha acabado de ser, logo depois da Segunda Guerra, o Estado de Israel é criado em 1948, e o Ben-Gurion manda a Polícia Secreta de Israel sequestrar o Eichmann na Argentina, trazer para Israel para fazer o julgamento, os judeus julgando os seus algozes na figura do Eichmann, como se fosse o próprio julgamento do regime nazista e do genocídio, que ela prefere chamar, ao invés de genocídio, de massacre administrativo. Mas o que ficou marcante nessa história
do julgamento de Eichmann, e que a Hannah Arendt teve a coragem de mostrar, foi mostrar o quanto, ao invés de achar que o Eichmann era a encarnação do mal, o Satã, o diabo, perceber que ele era um burocrata, um oficial burocrata interessado apenas na sua carreira dentro dessa carreira de oficiais nazistas, e ele queria subir de patente. Essa era a preocupação dele. Por isso ela usou essa expressão que foi muito criticada como banalidade do mal, que na verdade ela não está dizendo que as atrocidades do regime nazista foram banais, ela não está dizendo isso, apenas mostrando como a burocratização, a administração, essa mentalidade burocrata, ela produziu figuras como Eichmann, que na verdade não aparentam ter consciência moral, emitir um juízo moral sobre seus atos. Ela foi muito criticada, eu aconselho vocês a verem também o filme Hannah Arendt, porque mostra um pouco os bastidores, a situação do que foi a recepção dos artigos dela. Ela foi muito criticada na época pela comunidade judaica, americana e mesmo entre os israelenses, porque ela reproduziu uma informação que foi veiculada de que as listas dos judeus que eram para ser transportados eram fornecidas pelo Conselho de Anciões judeus. Essa lista ela era fornecida por esses líderes da comunidade. E essa fala dela, que apenas reproduz um testemunho que foi dito no tribunal, gerou muita ofensa a ela, como se ela estivesse traindo as suas raízes judaicas, ou mesmo invertendo, dizendo que os judeus, ao invés de vítimas, eram algozes, enfim. E ela, em momento nenhum, ela quis dizer isso. Ela só estava ali, naquele momento, e é por isso que a coragem dela, dizendo aquilo que as pessoas sabiam dessa essa ação, de certa forma, feita dentro de um sistema totalitário que pedia que essas organizações fornecessem essas listas. Mas havia um entendimento de que não se poderia falar nada que, de alguma forma, manchassem a imagem do povo judeu. E ela teve a coragem de denunciar essa existência dessa coparticipação e a razão dela ser criticada foi porque ela também não achou que deveria omitir essa informação. Então é um livro muito contemporâneo, é um livro que mostra que a gente não deve se calar diante das situações que são apresentadas, não deve temer falar as coisas como elas estão ocorrendo e principalmente denunciar o uso da máquina estatal para fins políticos, da máquina não estatal, da máquina judiciária para fins políticos. Neste caso, a promoção do Estado de Israel. Então, recomendo a sua leitura.